Todos tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo da semana passada em que eu abordei os empreendimentos imobiliários com o propósito de instituição do estabelecimento hoteleiro. Na semana passada eu fiz algumas análises introdutórias e para hoje eu deixei o tema específico da aplicação ou não da proteção do CDC para os adquirentes dessas unidades futuras em empreendimentos hoteleiros. Para começar a abordagem desse tema é muito importante delimitar quais são as teorias, ou uma teoria que seja, aplicada pelo STJ no propósito de identificação do consumidor. Tá? Para começar, a principal teoria, a teoria que regula praticamente todos os casos de definição da figura do consumidor, é a chamada teoria finalista. A teoria finalista basicamente determina que será consumidor o destinatário final, tanto fático quanto econômico daquele produto ou serviço que for oferecido, fornecido pelo fornecedor. Tá? No caso específico do empreendimento imobiliário, é necessário que o consumidor, nesse cenário, seja a pessoa que efetivamente venha a utilizar aquela unidade e não para fins de investimento. E a segunda teoria é a chamada teoria finalista mitigada, que é utilizada apenas em casos excepcionais, em que o caso concreto venha a suscitar a necessidade de estender a proteção do CDC, mesmo que o adquirente não seja destinatário final e econômico, fático e econômico, mas em virtude de uma significativa disparidade de forças entre o adquirente e o fornecedor, se justifica essa proteção do CDC. No caso específico do empreendimento imobiliário com propósito de instituição do empreendimento hoteleiro, considerando que o perfil do adquirente ele é muito vinculado à noção do investidor e que não vai haver essa destinação final, fática e econômica para o adquirente, e sim na condição de investidor que está querendo participar como uma espécie de parceiro de lucros do empreendedor hoteleiro, a tendência é que efetivamente a proteção seja dada pelo Código Civil, porque a relação vai ter uma natureza de relação civil, uma relação paritária e não uma relação consumerista. Salvo situações excepcionais que dependeria de uma comprovação casuística que afastaria essa regra geral. Tá? Afastado esse ponto, eu gostaria de fazer só mais um adendo, que é em relação ao justamente esse viés empresarial e esse viés de investimento do empreendimento hoteleiro, que é que em virtude dessa característica pontual desse tipo de empreendimento, é muito importante que todas essas características sejam introjetadas na convenção condominial. Essa convenção condominial deve dar regras um pouco mais flexíveis e que venham a abranger as necessidades específicas desse tipo de empreendimento, que dê maior possibilidade de manejo para o administrador. E justamente essa figura do administrador, para o sucesso desse empreendimento que venha a fazer jus a todos os recursos que foram transmitidos pelos adquirentes, que pretendem participar dos lucros desse empreendimento, é muito importante que essa administração fique a cargo de empresas especializadas em operacionalização de empreendimentos hoteleiros, para que isso possa ser vantajoso tanto para o empreendedor hoteleiro quanto para os adquirentes que venham a participar desse empreendimento imobiliário, tá bom? Se houver alguma dúvida ou comentário, basta me contatar no direct, tá bom? Uma ótima noite para vocês e um grande abraço.